Oi, nono! Mais uma vez, estou aqui na Escola Engenho, né? Tomando todos os cuidados necessários, o álcool em gel, né? A máscara, que todos os professores que vêm aqui estão usando, mas que eu vou tirar agora para que o som fique um pouco melhor na nossa gravação. Legal? Bem, na última videoaula eu falei sobre as fases da Revolução Industrial, né? Falei um pouquinho da condição dos trabalhadores, certo? E hoje eu vou dar uma sequência a esse tema, tá? A sequência que eu vou fazer e a relação que eu quero fazer é justamente da evolução industrial e da consequência, né, da Revolução Industrial. Porque a consequência é uma transformação da paisagem e uma transformação do espaço geográfico, tá? Pessoal, o tema Revolução Industrial, vocês já devem ter ouvido o André falar nas disciplinas de História. Vocês, certamente no ensino médio, vocês vão ouvir professores de Sociologia falar sobre esse tema. E talvez na universidade, ou quando vocês leem alguma notícia, é muito comum vocês ouvirem economistas falarem sobre o processo de industrialização, a Revolução Industrial, certo? Ou seja, várias ciências, tá, abordam esse tema, mas cabe à ciência geográfica, cabe à geografia estudar e fazer relações muito claras, né, das consequências, tá? Das consequências onde? Na paisagem e no espaço geográfico. Que transformações são essas e que consequências são essas que a sociedade passa a sofrer por conta de uma evolução industrial, certo? Então, eu quero que vocês imaginem, né, primeiro os nômades, né? Vamos lá para o passado. Imagina os nômades, imagina que eles não usavam roupas, né? Ou quando usavam roupas eram peles de animais que eram usadas para proteção do frio, para proteção do sol, às vezes muito quente, né? Amarradas com um cipó de árvores, enfim. Isso antropólogos e pesquisas científicas na área de história e antropologia que revelam pra gente, certo? Agora, dando um grande salto, né? Quando a gente percebe que o homem ele se torna sedentário, ou seja, ele se fixa num lugar, né? Ele passa a criar alguns animais, né? E passa a cultivar no solo, né? Começa a atividade da agricultura, ele começa também uma nova relação com a proteção, com as roupas, né? E outras características culturais, certo? Agora, lembrando, né, da primeira fase da Revolução Industrial, antes da Revolução Industrial, na verdade, né? O que a gente percebia e percebe ainda em vários filmes históricos que a gente assiste, né? Que as roupas que eles usam eram couros, né? Pedaços de couros de animais ou ainda tecidas, né? Entrelaçadas por fios, né? Feitos em teares manuais, né? E hoje, com o passar do tempo, a gente tem várias roupas que são sim naturais, né? E outras que são muito sintéticas, né? Que utilizam até garrafa PET ou até derivados de petróleo para serem feitas, né? Eu faço essa linha histórica muito rápida, né? E dando saltos em tempos históricos, né? Saltos muito grandes, né? Saltos muito longos, só para que vocês agora tentem imaginar na paisagem geográfica, na paisagem natural, na transformação do espaço geográfico que é decorrente de todo esse processo apenas da roupa, tá? O que eu quero que vocês percebam? Que a partir do momento que as pessoas, né, elas deixam de fazer suas roupas, no caso, com artesãos, né, ou com pequenas manufaturas, elas precisam aumentar, por exemplo, a criação de ovelhas, né? Então você precisa agora, você que tinha uma ovelha em casa, você que tirava a lã dessa ovelha, tinha a sua pequena ferramenta ali, a fiadeira, para transformar aquela lã em fio
esse fio era transformado, entrelaçado em tecido num tear manual, certo? E virava uma roupa para você vestir. Você utilizava o que então? Uma ovelha que daria fios suficientes, daria lã e consequentemente fios suficientes para fazer roupa para uma família inteira durante um grande tempo, né? Com o passar do tempo, com o surgimento da indústria, imaginem que uma área do espaço geográfico foi reservada apenas para a criação de ovelhas, certo? E uma pessoa tinha que cuidar da alimentação dessas ovelhas, certo? Outra pessoa tinha que cuidar para tirar a lã dessas ovelhas, né? Outra pessoa, talvez, para pegar essa lã já fora das ovelhas e levar até uma indústria onde se faria os fios a partir da lã. E depois esses fios seriam levados para um outro setor ou para uma outra indústria, onde teriam mais trabalhadores, né, fazendo então roupas a partir de teares que agora se moviam a vapor, ou seja, muito mais rápido, uma produção muito maior, certo? Que precisava de muito mais gente. E essas gentes, esses trabalhadores, esses operários, eles saíam da sua casa, eles precisavam de um meio de transporte para ir até lá, então precisava de um animal, precisava de uma carroça, né? Onde, talvez até de um carroceiro, né? Uma pessoa, um motorista da época, né? Pensando lá na primeira fase da Revolução Industrial, final do século XVIII, tá, galera? Para levá-los então até a fábrica, ou então caminhar muito também, é uma possibilidade, né? E que essas pessoas, elas trabalhavam 12 horas por dia, então elas não conseguiam mais cultivar o alimento dela, elas não conseguiam mais criar os animais que antes elas poderiam criar lá no modo de produção feudalista, certo? Consequentemente, tinha que ter uma pessoa, um acesso, né, um mercado, digamos assim, para comprar a comida que ela iria se alimentar. Então, percebam que muito mais espaço e muito mais transformação vai acontecendo, né? Dando um salto agora para a segunda revolução industrial, no caso, né? Você tem novas indústrias, ou seja, se antes tinha que ter um mineiro, né, um minerador, que ia lá pegar o carvão mineral para levar, transportar até um trem, sei lá, que ia levar até uma indústria, né? Imagina que agora, além de ter o carvão mineral, você também tem o petróleo, você também tem as pessoas que têm que pesquisar, seja no mar ou seja na terra, para como se retira esse petróleo da terra, né? Como que indústria química é essa, petroquímica é essa, que através do conhecimento consegue transformar num óleo onde pode se colocar num automóvel, por exemplo, e consequentemente deixar esse motor, a explosão funcionar, né? Imaginem agora que tem pessoas, segunda fase, né? Onde o símbolo é o automóvel, tem pessoas que estão extraindo ferro da natureza, né? Muito mais mineradores também que estão extraindo ferro. Ferro para quê, prof? Para fazer uma lataria de um carro. Tem pessoas que estão extraindo areia e estão na indústria de fazer um vidro para o carro, só pegando o exemplo do carro, né? E a indústria das roupas, a indústria têxtil, continua. Então, muito mais lã, muito mais trabalhadores, né? Porque a gente sabe que tudo vai aumentando e a natureza vai se transformando, certo? Quando a gente tem a terceira revolução industrial, que estava nesse cantinho aqui, né? Por isso que eu estou olhando para lá, a gente já tem a robótica, a gente já tem novos minerais que são extraídos da natureza, né? Com muito mais cuidado. Enfim, a gente já tem muito conhecimento. Lembrem que a terceira revolução industrial também a gente vai ter muitos trabalhadores que ora trabalham, né, nas empresas, ora trabalham em centros de pesquisa de universidades. Não é à toa que essa união dos centros de pesquisa das universidades juntamente as empresas, né, formam os tecnopolos. Lembra que trabalhamos isso também ano passado? Que o Vale do Silício, na Califórnia, é uma grande referência, né? Aqui no Brasil, a região interior de São Paulo, São Bernardo do Campo, tá?
enfim. Então, agora, na terceira revolução industrial, vão ter novos minerais que vão possibilitar, então, a gente ter um dispositivo no celular, que é como eu estou filmando essa aula, certo? Ou ainda ter um mineral que deixa o meu relógio funcionar e também identificar meus batimentos cardíacos, enfim, tá? Consequentemente, passando agora para o setor da alimentação, a gente vai ter muito alimento industrializado, né? Muito maior acesso, desde a segunda revolução industrial, né? A gente já vai ter muito alimento industrializado. A gente já vai ter muitas crianças que não sabem nem de onde vem o leite que está na caixinha em cima da mesa dela que ela está comendo, por exemplo. Ela está bebendo o Nescau dela de manhã, certo? Vai se perder esse contato com a natureza, né? Vai tudo se industrializar e muitos processos vão se omitindo, né? Ou seja, para você aprender como se faz alguma coisa, você vai ter que buscar, né? E ainda bem que hoje a gente tem internet que facilita, certo? E ainda bem que vocês conseguem perceber que a terceira revolução industrial também possibilitou isso, né? Esse mercado consumidor que é mundial, e vocês como consumidores, né? Perceberam que uma camiseta, uma chuteira, um tênis que está no armário de vocês viajou mais que vocês, né? Viajou mais quilômetros que vocês, na verdade, até hoje, porque já foi para a Ásia, né? Já passou pelos Estados Unidos e chegou aqui em Florianópolis, aqui no Brasil, até o guarda-roupa de vocês, por exemplo, né? Claro que varia de cada produto aí, cada mercadoria que vocês apresentaram, mas esse espaço, então, que sofre as consequências da Revolução Industrial, ele já é o planeta inteiro, né? A gente sabe que essas consequências elas são desiguais, né? A gente sabe que nos países desenvolvidos a gente vai encontrar as sedes, a matriz, no caso, né, desses grandes conglomerados. A gente sabe que nos países em desenvolvimento eles vão ser justamente os países que vão sofrer mais com a emissão de dióxido de carbono, por exemplo, né? Eles vão sofrer mais porque os governos têm leis ambientais mais flexíveis e, consequentemente, é muito mais fácil você extrair a matéria-prima necessária, certo? É muito mais fácil você não cuidar do seu lixo, tá? Ou você não tem regras muito claras, ou você consegue, enfim, esbarrar nessa lei e esbarrando, você passa por cima, você continua fazendo errado porque não há uma fiscalização, ou se há uma fiscalização, você recebe uma multa, você acaba que consegue depois tirar essa multa, né? Tem alguns casos disso, a gente vai poder estar trabalhando ao longo da semana em alguma atividade nesse sentido, mas voltando a falar com relação aos alimentos, né? A gente sabe que a partir da segunda revolução industrial a gente tem uma industrialização dos alimentos muito maior e, consequentemente, a gente sabe que o nosso corpo vem respondendo a essa industrialização, né? A gente sabe que aumenta-se o sobrepeso e a obesidade, não só de adultos, mas de crianças e de adolescentes, né? A gente sabe que a propaganda, a publicidade, ela é muito, muito culpada, muito positiva, né? Para que esses problemas de saúde, eles aconteçam, porque é a partir, né, de uma propaganda que vai fazer um adolescente, um jovem consumir pela praticidade uma comida industrializada, certo? Isso eu não estou falando, não tirei da minha cabeça, né? A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que é um órgão da ONU, que a gente tem ouvido falar muito agora, nesse momento de pandemia do coronavírus, eles também fazem pesquisa com relação à alimentação, né? E eles sim é que perceberam essa questão de sobrepeso e de obesidade em adultos e em crianças, certo? Não só no Brasil, principalmente nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, tá?
E eu queria finalizar falando essa questão. Ah, tá. Eu queria lembrar que ano passado a gente teve a semana da alimentação aqui na escola, né? E eu lembro que muitas nutricionistas falaram isso, que a gente deve descascar muito mais e desembrulhar muito menos, né? O que significa isso? Comer muito mais alimentos naturais, né? Se possível orgânicos, ou seja, né? Tirar a casca, né? Consumir essas vitaminas, essas proteínas que são naturais, né? E deixar de desembrulhar, no caso, né? Deixar de consumir produtos industrializados, que é muito comum ser cheio de sódio, cheio de sal, cheio de açúcar e cheio de conservantes, tá? Só para fazer uma outra relação, existe uma lei estadual que proíbe a venda de chiclete, de bala em escolas. Na minha época, quando eu tinha a idade de vocês, na minha escola, uma grande escola, Colégio Herbal, a gente tinha acesso a chocolate, tudo quanto é tipo, bala, tudo quanto é tipo, chiclete, e é óbvio que todo mundo comprava e todo mundo consumia, e era permitido na minha escola, né, como eu da sala de aula. Aqui, na cantina de vocês, ou em qualquer outra escola, vocês vão ver também que é proibido, tá? E esse é um cuidado, por isso a necessidade de uma lei, tá? Que proíbe a venda de doces nas escolas, justamente para evitar a obesidade infantil ou o sobrepeso infantil, né? Porque todo mundo sabe que bala, chiclete não tem nada de vitamina, nada de proteína, só tem açúcar, tá? Bem, eu espero que vocês tenham conseguido imaginar, né, essas transformações da natureza, tenham conseguido perceber que, juntamente com a minha fala, né, eu acho que na minha cabeça pelo menos vem a imagem do vídeo, História das Coisas, eu imagino que na cabecinha de vocês também venha, né, porque é muito claro quando parte do planeta, principalmente os países em desenvolvimento, fica totalmente queimado, sem floresta, e eles vão fazendo um X, né? Ou seja, essas são as transformações da natureza, né? E a gente sabe que aqui em Florianópolis a gente não sente muito isso, a gente não percebe muito isso. Talvez o maior impacto que a gente perceba aqui é a pedrita, né? Que sim, tem o som das explosões das pessoas que moram lá perto, tem a questão visual, que é feio aquele morro, né? Exposto. Mas aqui talvez a gente não perceba muito, mas imaginem, por exemplo, tribos indígenas ou comunidades quilombolas que tiram da natureza a sua sobrevivência, né, ou que convivem em áreas onde hoje são, no mundo inteiro, atacadas por grandes corporações que querem, na verdade, ter acesso a mais matéria-prima para dar conta dessa grande industrialização que a gente vive hoje, tá? É isso, gente. A aula de geografia fica por aqui. A gente finaliza aqui esse tema de revolução industrial e a próxima videoaula ou a próxima aula online, a gente ainda vai ver como é que vai ficar. A gente já começa um novo capítulo, certo? Obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem um e-mail para mim, certo? E a gente conversa um pouco mais. Tchau, tchau.